Então, olá a todos, estamos aqui de novo para mais um vídeo aberto do Instituto Hugo de São Vítor, no nosso YouTube, certo? Eu sou o professor Mário Carboneiro, tenho aqui comigo o professor Eduardo Rocha, e hoje nós vamos falar de um assunto que não é tão comum aqui no nosso YouTube, mas também não é um assunto que nós nunca tenhamos tratado. Nós vamos falar, então, de matemática, certo? Que é também conhecido nas artes liberais como o quadrívio. Certo? Então, já vou lançar aqui de cara, vamos fazer essa dinâmica aqui de perguntas e respostas entre nós professores, inclusive, né, Eduardo, nós não programamos nada, é bem assim, no improviso, que o professor tem que responder na hora aquilo que está na sua alma mesmo, aquilo que ele aprendeu mesmo. Toca, bronca. Então, assim, a minha primeira pergunta é sobre matemática, eu acho que é pertinente nós tratarmos disso. O que é o número para ti? Para mim. Para ti, não, para Eduardo Rocha, certo? E os números, uma pergunta subsequente, os números servem só para nós fazermos cálculos ou eles têm alguma outra função dentro da matemática como um todo? Não só a moderna, mas a matemática como um todo. Certo. Olha, primeiro, o pior problema, digamos assim, que antes de entender um número puro, ou tentar entender um número como algo puro, sim, nós precisamos ter algumas noções de como o número nos aparece. Então, como os números nos aparecem, tá? Eu diria que quando nós identificamos que há um objeto, nós já podemos dizer assim, um objeto, né? Um copo, sempre o exemplo do copo aqui, né? Uma mesa, certo? Quando eu olho, vejo que tem um objeto e que eu posso contá-lo, aqui eu já tenho pelo menos a primeira experiência de quantidade, certo? Então, quando nós falamos no número como quantidade, nós temos uma maior clareza do que vem a ser um número. Porém, nós podemos dizer que a quantidade é aquele acidente que está em todas as coisas. É aquele acidente que está em absolutamente tudo. Perfeito. Talvez ele seja o único acidente que possa permanecer em todas as coisas. E aí nós temos uma pista para poder entender esse número puro. Olha, visto que ele é o único acidente, né, em termos aristotélicos mesmo, aquela quantidade, né, que esta quantidade, ou que a quantidade, estará em todas as coisas, em tudo que há, nós podemos entender que talvez essa primeira coisa, isto que há primeiro, que eu não chamo nem de coisa, que não posso chamar não sei do que chamá-la exatamente, já pressupõe-se então que ali se encontre a quantidade. Isso é só uma parte, isso é muito interessante, porque realmente parece que o número é o acidente que de alguma forma não sofre transformação. Nós podemos dizer que a figura das coisas, elas se corrompem, elas se desfazem, se transformam em outras coisas, como se diz. Talvez não deixem de existir, mas se transformem em outras coisas, em matéria inorgânica ou algo assim. Porém, o acidente do número, ele parece que transcende essas mutações. É por aí que tu estavas dizendo. Exatamente. O acidente do número, quando a gente fala assim, quantidade, né? Então vamos deixar isso aqui bem mais simples, tá? Tudo é uma quantidade. Tá? Nós podemos dizer, em certo ponto, que tudo é alguma quantidade. Eu sempre faço um exercício com os meus alunos, aqui nas atividades presenciais que nós temos, principalmente. Eu consigo fazer uma atividade de contar quantas mesas há na sala. Quantas classes há na sala. Essa é a primeira coisa que nós fazemos. Vamos lá, nós contamos as classes. Agora, quantas classes de madeira há na sala? Pronto. O número muda. A quantidade, né, a multidão, como dizia
Boécio usava esse termo, realmente, a multitudo, ela muda, essa quantidade muda. Por quê? Porque agora eu mudei algo nessa minha leitura, a minha leitura das classes, naquilo que eu estou procurando, eu mudei uma coisa que eu chamaria então de unidade. Eu defini a unidade. Olha, antes a unidade era qualquer classe. Então, eu poderia procurar qualquer classe, seja aquela classe que está lá num canto jogada, quebrada, ela também é uma classe. Sim. Eu conto aquelas lá, deu 16. Agora eu conto, todas as classes úteis de madeira. Mudei a minha unidade. Isso é um dos problemas é uma das coisas que mais pega os alunos em problemas de matemática. Perfeito. O tempo todo, até mesmo depois que os alunos depois que a pessoa já está lá na universidade e tudo, vai se deparar com uma questão de física, ou sei lá, uma questão de física matemática, vai lá e muda a unidade no momento, ou a unidade é definida de algum outro modo e pronto, né? Aquilo passa despercebido porque nós estamos ainda contando outras coisas. Então, o número já é um conceito que depende dessa unidade. E se nós vamos pensar no número, este número que nós usamos, 1, 2, 3, 4, 5, nessas multidões, certo? Ou nessas quantidades que Boécio chamava e que os matemáticos convencionaram chamar de quantidades discretas, ou seja, separadas, são essas que nós podemos, por exemplo, um saco de bolitas, né? Um saco de bolitas. Tu conta a quantidade de bolitas que tem ali, são bolinhas separadas. Tá? Nós vamos notar que nós usamos os números para contar, nós usamos os números que nós conhecemos para contar, mas nós nunca meditamos sobre essa unidade que é capaz de contar todas as coisas. Essa unidade que é capaz, que está em todas as coisas. É esta unidade abstrata. E se nós olhamos para todos os números que existem, por exemplo, o número 1/2 ou 0,5, por exemplo. Se nós olhamos para um número irracional, ou se nós olhamos para um número, se nós olhamos para um número, por exemplo, de uma raiz quadrada irracional, se nós pensamos num número imaginário, por exemplo, eles existem, todos esses números existem, mas algo que se esconde e está por trás de todos esses números me parece ser uma unidade primordial, uma unidade que permite a existência desses números, permite que eles sejam, né? Permite que eles existam. De alguma forma, eu só também trazendo um outro adendo, me parece que para nós, o número para nós notarmos isso, tem a ver com o fato de que nós temos uma alma capaz de racionalidade e inteligência, e que nós sentimos que essa alma é una. Então, nós temos em nós o modelo desse um. Nós sentimos que nós somos nós mesmos e temos sido nós mesmos há muito tempo, e que há uma unidade nesse nosso ser. E isso, então, o número 1, aí, como origem dos números, ou princípio dos números. Seria esse que é capaz de formar o das outras, né? As unidades externas a ele, posteriores a ele. Pensar assim, talvez, não sei se dá para falar em posterioridade. Acho que sim. Mas talvez posteriores a esse Exato. Porque derivados dele. Então, nós temos em nós essa unidade que nos informa também, que nós sentimos. Assim como a mesa tem uma unidade nela mesma, apesar de ser múltipla, composta de partes, tem uma unidade, só que ela não é consciente dessa própria unidade que ela tem, mas nós somos conscientes, não da unidade só das coisas, mas em nós mesmos. Então, é como se nós tivéssemos em nós um exemplar, não
originário, porque aí nós teríamos que atribuir isso a uma origem divina, e aí chegaremos à noção de Deus também por meio dessa ideia de número, de ter que existir um primeiro original que dá origem a todas as coisas, originário, tá? Mas nós temos em nós uma certa unidade que permanece e que nós podemos, então, a partir dela, identificar nas outras coisas essa unidade, que é como um princípio de ordem também. É uma primeira unidade que nós captamos. Aí eu estou sendo um pouquinho filosófico demais, talvez, para aquilo que nós estamos falando, mas é uma experiência também, que eu acredito que o pessoal que esteja nos assistindo possa ter. Olha, nós temos uma personalidade que perdura desde que nós tivemos noção, consciência do nosso eu. Em algum momento da vida todo mundo teve isso. Né? Mas então, pode continuar. Bom, como eu estava falando, então, tem essas quantidades que nós contamos, são as multidões. Olha, eu conto ali o saco de bolitas e tal, conto ali a quantidade de lápis. Eu estou tomando a unidade como qualquer lápis. Não coloquei restrições nessa unidade, ela não é uma coisa restrita, não, é o que é lápis, ou seja, tem função de lápis. Nós podemos compreender, então, essa unidade. Vamos entender essa unidade, talvez, como uma substância. Sim. E eu preciso entendê-la como substância nesse sentido aristotélico, se quero contar algo. Porque eu conto substâncias. Sim. Tá? Conto substâncias. Eu posso ainda separar as substâncias em espécies. Poderia fazer isso. Mas aí eu teria, então, a unidade como uma espécie dessa primeira. Que é isso, é dizer, por exemplo, não, lápis que lápis que não está pela metade, lápis inteiro. Lápis inteiro. Certo, eu tenho um tipo. Mas eu posso também contar lápis, tudo que é lápis. Mesmo apontado, desapontado, não. Isso, enfim. É interessante porque aí tu parece estar atrelando a ideia de número a uma ideia de uma forma. Nós contamos os entes estabelecendo, pela nossa própria iniciativa, uma forma que nós queremos contar. E por forma aqui eu quero dizer forma das coisas concretas. Tá? Por exemplo, um copo, uma caneca é uma forma. Ela, embora seja essa caneca individual aqui, ela tem forma de caneca, então ela participa dessa essência que todas as canecas participam. Exatamente, ela participa de uma... Vamos dizer que há uma ideia de caneca. Uma ideia de caneca. Que que ela pode ser definida, então, por uma função, por exemplo, guardar líquidos. Sim. Ou ser um recipiente de líquidos. E de uma quantidade determinada de líquidos por conta de ter um material, por exemplo, cerâmico. Tá? Então poderia, exato, cerâmico, poderia pensar, tá? Então sim. Isso é uma caneca. A caneca ela guarda líquidos e é feito de cerâmica. Nesse sentido, eu vou ter todas as possibilidades de canecas aí que eu poderia contar. Sim. Tá? Mais uma vez, essa aqui nós estamos falando das quantidades separadas. Discretas, eu vou contar. Uma caneca, mesmo que eu parta essa caneca no meio, eu quebro essa caneca aqui, ela é uma caneca quebrada. Sim. Ela não se tornou duas canecas. Não, ela não vai se tornar. Ela não vai se tornar duas canecas. Ótimo. Se tu quebrares ao ponto de parti-la no meio, talvez ela perca a sua função de caneca. Ela vai ser uma ex-caneca. Porque aí ela não vai conseguir mais conter o líquido. Exatamente. Ela perdeu a função, de alguma forma ela até perdeu sua forma. Ela se tornou algo mais caótico. Ela tem potência ainda ser colada e voltar a ser uma caneca. Sim. Ótimo. Sim. Agora, quando nós falamos no outro tipo de quantidade, nós mudamos a unidade. Tá? Esta unidade anterior ela era discreta. Para formarmos a quantidade de duas canecas, eu precisaria de duas canecas aqui. Como, por exemplo, isso aqui. Olha, eu tenho duas canecas. Sim. Certo. Aqui eu tenho quantidade de duas e são coisas separadas. Mas eu posso determinar a minha unidade, por exemplo, como milímetro ou centímetro. Sim. E, nesse sentido, onde uma unidade inicia,
onde uma unidade acaba, inicia outra. Uhum. Eu dou um sentido à minha unidade, agora a unidade vai se tornar uma porção a ser medida. Então, o mundo das medidas, o mundo da geometria é formado já por unidades contínuas, ou contíguas, ou unidas. Uhum. Ou seja, posso agora entender aqui a extensão da caneca, né? Entender nisso a extensão da caneca. Aqui o número, sei lá, quantos centímetros tem da base da caneca até o topo da caneca. Uhum. Pronto, agora sim, agora eu tenho uma certa quantidade que eu vou expressar por uma unidade de medida e que ao cortar um pedaço dessa caneca, eu não vou, vamos dizer assim, eu vou diminuir a quantidade contínua, ou seja, eu vou diminuir a quantidade de centímetros, de milímetros, vou diminuir as porções que a compõem. Sim. Né? No caso, esse todo composto de porções contínuas, né? Ele vai perder porções, e nós não estamos agora dizendo que ele, por perder porções, deixa de ser o que é, ou que, ou melhor, ele pode ser dividido em porções, ele deve ser dividido em porções para ser contado esse todo. Por exemplo, uma régua é dividida em centímetro, milímetro, decímetro, e nós estamos ali dividindo a régua para contar porções. É importante, eu acredito, só para ficar claro, pessoal, que aí existe um caráter de imposição humana, porque a quantia de um centímetro é uma imposição humana, não é algo natural. Não é ela parte de medidas naturais, vamos dizer assim. Todas as medidas elas têm base em alguma coisa mais ou menos assim, comum, de mensura comum. Tá? Sim, mas é arbitrário. É imposto, é convencionado. É convencionado, porque às vezes as pessoas perdem essa ideia da medição, achando que existe uma medição em si. Na verdade, é o homem que determina a sua unidade. Pelo menos as medidas, exato. Ele que impõe ali, pela vontade dele, a unidade de medida. E aí, a partir daquilo, vai se aumentando, adicionando novas unidades de medida. Exatamente. Que todas elas vão corresponder à unidade básica, né? A unidade básica de medida daquela que o homem criou, porque há várias, né? Centímetros, metros, milímetros e assim vai. Bom, aí, entendido agora a diferença entre unidade contínua e discreta no exemplo das bolitas e das canecas, quanto à quantidade, e contínua no sentido da régua ou da linha, ou da medida da linha. Beleza. Nós podemos entender agora, com isso, nós podemos ter uma noção melhor de como os números se constituem. Tá? Como os números se constituem. Os números, eles vão se constituir justamente da potência de haver mais canecas, né? De haver mais ou menos canecas, e na régua de haver mais ou menos centímetros ou milímetros, ou na linha de ter mais ou menos milímetros ou centímetros. Nós vamos ver que os cálculos, ou calcular as operações matemáticas que nós vamos fazer com essas unidades, e nós fazemos as operações com os números, porque os números são compostos dessa unidade inicial. Que ela chamar unidade inicial é uma coisa um tanto redundante, tá? Mas é para que vocês possam entender bem que nós estamos falando que há lá sempre uma unidade que constituiu aquele número grande ou aquele número pequeno. Aquilo pelo qual se mede todos os outros números, no fim das contas. Exatamente. Bom, tendo essa unidade, nós somos capazes de formar, ou de construir, ou de criar os outros números. Eu posso imaginar, e aí é uma coisa da experiência humana, nós podemos imaginar, antes mesmo de criar a segunda caneca, nós podemos imaginar uma segunda igual a esta. Nós podemos já conceber que poderia existir duas canecas, né? Duas canecas poderiam existir. Sim. Tá? Nós podemos imaginar que a régua pudesse aumentar 2 vezes o seu tamanho, e assim por diante. Tá? Quando nós fazemos nós estamos falando aqui de multiplicação, né? Mas
nós podemos falar só em soma, nós podemos falar em eu posso trazer uma outra caneca também junto desta. Ou posso tirar uma quantidade. Certo, aqui eu estou manipulando ou me usando das operações matemáticas. Uhum. E aqui, nas 4 operações, às vezes as pessoas... A gente costuma fazer as 4 operações sem pensar muito nisso. Ou mesmo assim, mecanizar as operações, até mesmo porque é algo tão simples para a nossa experiência. Mas quando nós fazemos as operações, às vezes nós não mais nos perguntamos se elas são possíveis em determinadas ocasiões, que é o que gera os erros matemáticos. Sim. Às vezes uma operação, dependendo da situação em que ela se insere, ela não é possível. Sim. Certo? Nós podemos imaginar, às vezes, uma operação... ou podemos achar que uma operação não é possível quando ela é possível, que foi algo que aconteceu na história da matemática. Uhum. Achar que uma operação... Não, isso não é possível porque esse número não pode existir. E, na verdade, o número, sim, era possível. Existia e a operação era possível. Ou pelo menos se podia criar uma situação nova em que aquela operação fosse possível. Tá? E as operações, elas já serão o quê? Já serão vamos dizer, essa construção ou a exploração, ou explorar a potência dos números em sua constituição. E nas relações humanas, e aqui a matemática ela vai fazer mais sentido diretamente para o homem, quando nós temos ali as relações do homem com o número, nós vamos ver que alguns números são melhores do que outros para determinadas situações. Uhum. Ou que alguns números se relacionam intimamente com outros e tem outros números que não se relacionam com nenhum. Uhum. Ou tem uma série de números que, por não se relacionarem com nenhum outro, eles fazem parte de um parentesco. Por exemplo, aqueles que nós chamamos de números primos. Primos, sim. Certo? Então, porque o número primo ele não pode ser dividido por outro a não ser ele mesmo e 1. Por isso também primo de primeiro, né? Ele tem uma semelhança com um também. Exato. Pode ser dividido. Exato. Pelo... eu não estou dizendo que primo aqui, eles são primos de não é um parentesco de sangue, tá? Mas a verdade é que eles fazem parte da mesma família de números primos. Sim. Tá? De números primos, justamente porque eles participam dessa incapacidade ou dessa natureza de não poderem ser divididos por outros números, a não ser eles mesmos e 1, certo? De tal modo que eles podem se relacionar a outros números um tanto ou muito maiores ou que às vezes parecem não ter sentido nenhum, podem ter uma explicação como múltiplos de números primos, por exemplo. Então esse primeiro contato entre as possibilidades de formar números com números menores ou de entender que a partir do 1 nós podemos formar números de diferentes propriedades e de diferentes utilizações, é que vai surgir todo esse mundo, esse universo das possibilidades matemáticas. Que era isso que encantava muito os antigos matemáticos. Aqui está a mágica. A gente vê que realmente aquilo é o que chamava a atenção deles, era aquilo que eles botavam por escrito nos tratados. Exatamente. O Gerasa e o Boécio da vida, assim. E eles... hoje em dia não é que os matemáticos não trabalhem com isso, mas é uma coisa mais especializada, mais porta dentro da academia, não é o que se enfatiza na escola, por exemplo. Salvo o engano meu, mas assim, essas relações, o número que é parmente ímpar, exatamente, esse tipo de coisa, não é? Exatamente. Essas relações que são criadas, esses nomes que se dão para os números, começam a se dar nomes de acordo com as suas propriedades. Sim. Um número que é parmente par, imparmente par, por exemplo, aqueles números que, ao serem divididos, o seu menor termo da divisão, né, o seu menor número, sim, depois de ser dividido por 2, porque ele pode ser dividido por 2, se ele é par, ele pode ser dividido por 2. Nós vamos dividindo aquele número por 2 até que ele chega num número par. Uhum. Tá? Ele chega num número par. Bom, ele pode ser dividido novamente. Depois ele pode chegar no número ímpar. Exato. Tá?
se ele chegar a um número ímpar que foi multiplicado por 2 somente, como 3, Sim. ou seja, o número 12, por exemplo, ele é imparmente par, nesse sentido. Nós vamos dividindo por 2 até que nós chegamos no número 3. Pois é. Certo? Então, por meio de um ímpar, nós obtivemos o par 12. Então, a diferenciação dessas propriedades é daí, principalmente, ou vamos dizer assim, que logicamente, é a partir daí que vão surgir, ou que vai surgir a comparação entre os números. E aí nós vamos ter outros nomes também para as comparações. Tá? Nós vamos ter outros nomes para as comparações. E das comparações é que nós podemos obter números que estão ocultos numa determinada relação. Daí nós vamos ver aquilo que chamamos de equações. As equações, tá? Então, todos estudam isso na escola, já diretamente colocando lá, tal expressão matemática é igual a tal outra, e começa a manipular aquele negócio já. Sim. Como se fosse apenas um jogo de símbolos. Mas o que nós temos que ler numa equação é justamente a comparação entre um número, entre uma dada expressão, ou vamos dizer assim que uma expressão é uma série de... Vamos definir aqui rapidamente uma expressão como um apanhado ou uma sequência de operações entre números. Ou resultado, o resultado final de uma sequência de operações. Isso nós temos ali, ou melhor, resultado final não, mas uma expressão determinada por números e operações, né? Nós vamos ter normalmente isso, tá? Depois, nós vamos ter uma outra expressão do outro lado da igualdade. Tá? Normalmente nós vamos ter ali a expressão e depois uma outra expressão do outro lado da igualdade. O que nós estamos fazendo é comparando duas expressões, dizendo que uma delas corresponde a um número tal qual a outra. Que é igual ao da outra. Exatamente. Corresponde ao da outra. Nós estamos dizendo que aquelas duas expressões correspondem ao mesmo número. Nós estamos dizendo que por aquele caminho de operações, eu encontro o mesmo número do que neste caminho do outro lado da igualdade. Sim. E se eu quero equivaler os caminhos até o final, eu posso jogar, ou posso, por exemplo, me usar de propriedades dos números ou daquilo que está na natureza dos números para chegar ao número que me falta. Pode ser uma incógnita, x, por exemplo. Sim. Por exemplo, multiplicar todo o número da esquerda da igualdade por 2 e multiplicar o da direita também por 2. Certamente, se eu tivesse qualquer número deste lado e digo que é igual a este, se eu multiplicar este por 2, eu também tenho a mesma coisa da multiplicação por 2 do outro lado. Ou seja, eu multiplico os 2 vezes 2, ótimo. Ali eu vou obter a mesma coisa. Mas aí, no momento que eu multiplico, eu posso ainda criar outras relações por meio daquela multiplicação. Eu ainda posso simplificar um lado da minha equação por meio dessa multiplicação e assim por diante. Sim. Ou seja, eu estou me aproveitando desse quebra-cabeça, eu estou me aproveitando dessas partes formativas de um número que agora já não são mais dadas somente em somas ou subtrações ou uma série de somas, mas são dadas por meio de diversas operações. Estou me usando de todas elas para poder encontrar um número que está relacionado a essas operações, ou que está ali em meio a essas operações. Sim. Então, esse todo da matemática, a matemática ela vai estar muito ligada a esse modo, tá? A essa compreensão inicial do número, nesse sentido. Certo? Então, no momento que eu falo de partições, por exemplo, o que são partições? Partições são aqueles números que são... quando eu quero definir um número ou dar a um número uma dada quantidade de operações de soma, por exemplo, ou de multiplicação,
possíveis, de quantas formas possíveis eu posso formar um número. É isso que eu quero saber em partições. De quantas formas possíveis eu posso constituir ou criar um número. Tá? Quando eu estou fazendo isso, eu estou ali explorando todas as possibilidades de formar aquele número. Isso é matemática. Quer dizer, sim, por exemplo, quantas formas eu tenho para chegar no número 48? Sim, quantas formas eu tenho para chegar no número 48? Então, por exemplo, 47 mais 1, certo? Sim. 46 mais 2. Claro que muito simples aí, mas há muitas outras formas de chegar no número 40, 24 vezes 2. Sim. É esse tipo de coisa. Sim. Enfim, a matemática ela vai explorar justamente isso. Ela vai pegar esse tema das possibilidades, tá? Esse tema das potências dos números. E é por isso que eles vão estar tão associados, ou que essas expressões vão ser associadas à natureza. Porque a natureza tem certos comportamentos, e nós vamos ver que eles são cada vez mais complexos quanto mais nós estudamos esses comportamentos, que a matemática pode nos dar uma determinada luz sobre certa quantidade ali, ou esse acidente da quantidade que está nesse comportamento. Que de alguma forma ele informa aquele movimento ou aquela transformação da natureza, principalmente um movimento, mas uma transformação da natureza também pode até ser bioquímico, químico e etc. E depois vai estar ali uma equação possível que não digo que explicite a causa, porque também aí nós vamos entrar, é demais. Embora alguns acreditem nisso, me parece hoje em dia, mas o como aquilo se processa pode ser capturado às vezes numa equação, certo? Assim como, sei lá, velocidade e distância, esse tipo de coisa, foram criadas equações simples para isso. Para outras coisas ainda mais complexas, é possível criar uma equação que calcule aquilo e permite uma previsão, inclusive, a respeito daquilo, dados os parâmetros da equação, etc. Exatamente. Isso tudo volta, aí que tá. Eu sei que nós demos toda essa volta, mas olha só, depois de ver que é possível explorar tudo isso no mundo, no universo da matemática... Na matemática pura, inclusive. Na matemática pura, inclusive. Não aplicada, nesse caso. Aqui nós estamos falando da aplicada já. Mas quando nós vemos que tudo isso é possível, nós começamos a entender muito bem o quanto aquele primordial, aquele número primordial, aquela unidade primordial é capaz de criar no mundo dos números. É capaz de criar no mundo dos números. E nós podemos entender também que quando nós pensamos no número 12, por exemplo, quantas coisas o número 12 pode criar? Não só por meio da sua composição das suas partes, que já tem uma natureza em si, mas a quantas coisas o número 12 pode se referir na natureza, seja no microcosmo, no macrocosmo, seja apenas de modo abstrato. A quantas coisas o número 12 pode se referir? A quantas coisas o número 3 pode se referir? De fato, por exemplo, o número 3 é muito claro que ele se aplica, por exemplo, aos processos, no sentido de que todo processo tem que ter um princípio, um desenvolvimento e um fim. Então, isso vai ser uma matriz sempre para isso, porque também se desenvolve no tempo, e o tempo também tem essa característica. Todas as coisas vêm a ser... se desenvolvem ou permanecem e terminam de alguma forma, perdem a sua forma. Mas sempre que nós vamos começar qualquer projeto, então, para começar nós temos que ter um conjunto inicial de coisas, um plano, alguma coisa assim, de ação, e depois nós temos que colocar em prática e por fim nós vamos colher os frutos. Esse processo não é que... às vezes é assim, mas não precisa ser assim. Não, é assim sempre. Tudo tem que ser iniciado, e aí depois tem que se trabalhar e, por fim, colher os frutos. Quem quer só colher os frutos, por exemplo, ele está indo contra essa lei básica Perfeito. De todos os processos.
E isso é informado de uma maneira essencial e íntima pelo número 3. É nesse sentido que muitas vezes os pitagóricos falavam do símbolo dos números, certo? E pelo menos os números da década sagrada para os pitagóricos, cada um tinha ou era atribuído a diversos processos, a diversas coisas na natureza. E não se pode falar só na mônada ou na dualidade, na dualidade, tá? Não se pode falar só nessas coisas pensando em um só tipo de mônada. Sim. Tá? Não é possível falar. Claro que nós podemos pensar naquela que é a primordial, mas não é possível falar nessas coisas sem pensar que há mais de uma ainda possível para cada número. Mas pensar que nós não podemos também invadir, né, que um número não invade o campo do outro nesse sentido. Ou seja, um número não vai expressar exatamente a mesma coisa que o outro. Claro. A não ser que, por exemplo, nós tomemos as partes de um número. O número 12 formado por 3 partes de número 4. Certo? Nós podemos entendê-lo também como um número 3. Talvez de algum modo nós possamos entendê-lo como um número 3, ou seja, por 3 partes. É como se ele pressupõe a existência do 3 dele como base criadora, nesse sentido. E assim por diante, nós podemos explorar esses modelos o tempo todo. E é assim que se desenvolve o modelo por um lado, o modelo do zodiacal, certo? Se nós dividirmos os 12 signos por 3, vamos ter 4 elementos que vão se repetir 3 vezes ali dentro, certo? Então, são 4 elementos: fogo, água, terra, ar, e cada um deles tem uma manifestação qualitativa de cardial, fixo e imutável, certo? Então, é assim que os antigos formavam queiram chamar de jogos mentais ou esquemas mentais, certo? Então, ele faz assim, tem 12, são 12 signos, sim, mas eles se dividem nas suas partes. Aí são 4 elementos, então, materialmente, cada um dos signos tem um elemento e tem uma forma. A forma é o cardial, fixo e imutável. Então, forma e matéria também, quer dizer, então tem até uma dualidade também ali no meio, certo? Forma e matéria, tu pode dividir por 2 o 12, vai ter 6 e 6, e aí vai ter um significado também. Era assim que eles chegavam. Mas claro, e de novo, para quem está estranhando um pouquinho a conversa nesse sentido aqui, realmente, nós saímos da parte calculatória dos números e viemos para um outro lado, que não se dá muita atenção hoje em dia, mas que os antigos trabalhavam, certo? Até o Mário Ferreira dos Santos foi quem nos ensina muito sobre isso nos livros dele, porque ele se dizia um pitagórico, estudou profundamente a ciência dos números segundo os pitagóricos, e ali realmente se encara o número como se ele fosse uma espécie já de forma, não mais de quantidade. O que é um pouco estranho, ou até bastante estranho para nós hoje em dia. Tu falaste ali o número enquanto quantidade. É assim que o pessoal vê o número como capaz de numerar as coisas, de ser atribuído às coisas e numerá-las. Mas, por outro lado, ele pode também, e aí é uma ciência bem diferente, que hoje em dia o pessoal não aborda mais, porque acha que é misticoide, acha que é qualquer coisa assim, mas que encara os números então como forma, como representando certas matrizes da realidade. Por exemplo, aquilo que eu falei do número 3, ou que nós falamos do número 12, como simbolizando... Uma matriz mesmo. É uma matriz para o movimento, por exemplo, anual. Certo? Exatamente. É isso que são os signos do zodíaco. Não é um negócio de astrologia de jornal, ou de horóscopo de jornal. Não. É uma matriz do ano, certo? O ano é dividido em 12 signos, não o nosso horóscopo. É o ano. E o mundo é afetado por esse ciclo de 12 signos. Os 12 signos são percorridos pelo Sol. E aí cada um dos signos tem uma qualidade. E assim vai. Exatamente.
essa quantidade de relações, a exploração dessas relações é inesgotável. Exato. É inesgotável. E é possível mais de uma ainda, a depender da situação, é possível mais de uma relação e, na verdade, as duas vão explicitar uma face e outra da mesma realidade, da mesma coisa. Né? Então, por exemplo, o número 3 como simbolizando o homem, corpo, alma e espírito. Não é? Ainda assim, no fundo, ali tem o símbolo do 3. Ele está ali, não está é? Ali. E ele não é arbitrário que seja um corpo, alma e espírito, não. Aí, nessa equação, tem o corpo como a base material, como uma espécie de suporte, a alma, tem o espírito como uma espécie de guiamento divino, que é difícil de expressar, que a pessoa quase nem sente se ela for espiritualmente assim, infantil. E no meio ainda tem a alma como intermediadora entre o corpo e o espírito. Então a alma é aquela que tem que ouvir o espírito e agir com o seu corpo, porque a alma controla o corpo, de acordo com o espírito. Então, isso não é arbitrário que seja 3 nesse caso ali, porque tem uma estrutura por baixo que vem do símbolo do número 3. Né? Exatamente, é como se fosse a 3 a matriz da composição do homem inteiro. Dessa dinâmica, exatamente. Do esse todo. Nós vamos ter que fazer mais partes disso. Claro. Eu preciso falar aqui depois sobre a origem grega dos números, né, a origem do vocabulário, falar também mais de Boécio, né, falar mais de Nicômaco, Boécio e Companhia Limitada, toda essa coisa. E até dos modernos. E o que aconteceu, porque também na matemática, assim como no estudo do trivial, da linguagem, houve momentos de mudança de paradigmas, como se diz. Hoje em dia, em que certas coisas, como por exemplo essa matemática mais formal, essa matemática simbólica, foi abandonada em proveito da matemática operacional. Exatamente. Isso também aconteceu na matemática, como nós frisamos várias vezes. Embora a matemática hoje em dia ainda seja algo extremamente estudado, extremamente enfatizado na escola, enquanto que a linguagem não. Enquanto a linguagem tenha caído numa espécie de limbo ali nos seus estudos. Mas é isso, pessoal. Então é isso, né? Muito obrigado. Muito obrigado, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, podem deixar aí, sim. Podem conversar com a gente. Nós pretendemos responder as perguntas que vocês fizerem aqui mais tarde. Exato. Tá? Se tiverem também qualquer reclamação, não tem problema. Por favor, deixem aí. E, de preferência, curtam, compartilhem e ativem o sininho, né, para receber as atualizações, certo?